pessoal, bem-vindos a mais um FIA Talks. Eu sou Pedro Menezes e hoje, junto com Bruno Amaral, iremos entrevistar Guilherme Fernandes. Gui, muito prazer, meu parceiro. Obrigado por ter vindo. Prazer tê-lo aqui hoje, Gui. Eu que agradeço. Bom, pessoal, o Guilherme, para quem não conhece, ele é aluno da graduação da FIA. Tem uma experiência muito legal, que ele viveu alguns anos fora, viveu nos Estados Unidos, no México, e ele veio de transferência para cá. Ele fazia uma graduação nos Estados Unidos, veio para a FIA, e ele vai contar um pouco dos motivos na qual ele escolheu a FIA e o que ele está achando dessa nova experiência. Gui, fica à vontade, cara. Claro, bom. Como você já mencionou, eu tive a oportunidade de viver em 3 países. Eu morei no Brasil, México, Estados Unidos. Eu tô fora do Brasil faz mais ou menos... Bom, eu estava fora do Brasil faz mais ou menos... Faziam 8 anos, aproximadamente. E faz, acho que 9 meses, vai fazer 10 que eu voltei pro Brasil. Então é algo bem recente. Recente, né? Legal, Sim. Recente. Mas conta para nós, assim, da onde que partiu essa viagem? Você falou que estava nos Estados Unidos, mas você estava no México antes, né? Como que foi essa transição? Por que você foi para lá? Por que você voltou? Você foi para lá com 8 anos? 12. 12? 12. É, ficou lá mais ou menos por 8 anos, é isso. Eu fiquei no México por uns 4,5, depois nos Estados Unidos uns 3,5, aí no total deve ter dado aproximadamente 18 anos. Nossa. Foi uma boa parte da minha vida. A gente mudou por causa do trabalho do meu pai. Ele trabalha em uma multinacional, então ele teve a oportunidade de ser mandado para fora. E ele aceitou. E a gente foi primeiro pro México, moramos lá, ficamos lá 4 anos e meio por causa da empresa. E por causa do serviço que ele fez um trabalho bom, surgiram 2 oportunidades para ele. Uma era possivelmente ir para a China e outra para os Estados Unidos. Caramba, polos, lugares opostos, né, culturalmente, assim. Aí, vendo as possibilidades, resultou que ele escolheu ir para os Estados Unidos. Claro que a gente sentou, conversou, a gente teve que analisar todas as possibilidades, o que ia acontecer com a minha carreira, a carreira da minha irmã. E a gente achou que os Estados Unidos ia ser a melhor opção. Aí a gente escolheu ir para os Estados Unidos, fomos para os Estados Unidos e ficamos lá por 3 anos e meio. E agora, novamente, a gente voltou. Tudo por causa do trabalho do meu pai, principalmente. Pô, legal. E aí, e como que é essa experiência viver naqueles colégios imensos dos Estados Unidos? É igual aos filmes, né? Como é que... Isso que eu ia perguntar, é aquela pegada mesmo? Vários alunos, aquela loucura? Conta um pouco essa experiência lá. Cara, escola, assim. É bem isso mesmo, não vou mentir pra vocês. Meu ensino médio, a gente tinha quase 7 mil, 8 mil alunos. Nossa. Pra você ter ideia, esses dias que eu tava desempacotando as caixas da mudança, eu achei o meu anuário dos Estados Unidos. E aquela coisa que você vê em filme. A assinatura, as fotos, o mais provável de fazer o quê. É aquela mesma coisa. E eu também tive a oportunidade de fazer esporte no ensino médio, tanto no ensino médio quanto na faculdade lá. Então, ambas coisas foram muito do que a gente vê nos filmes. Eu tive a oportunidade de viver e experienciar tudo aquilo que a gente vê. Isso é legal esse aspecto cultural, né? Sim, qual cidade que você tava lá? Tava em Bridgewater, em Nova Jersey. Pra ser honesto, no meio do nada. Só tinha grama em casa a cada 1 quilômetro de distância. Tinha bastante fazenda também, pra você ter ideia. Mas era muito legal, é diferente dessa metrópole que a gente mora aqui, né? E você concluiu o ensino médio lá e já começou uma faculdade por lá também? Já foi pra universidade? Sim, então, eu concluí o ensino médio lá, eu terminei em 2020, durante a pandemia. Tudo online. Aí eu tava analisando entre talvez voltar pro Brasil ou ficar lá nos Estados Unidos. O jeito que funciona a aplicação, o processo de aplicação para a faculdade lá é muito similar do jeito que funciona aqui. Eles têm um Enem deles, que é o SAT ou ACT. Ambos são a mesma coisa, a única coisa que muda é que um é para ser... o tempo de duração mais rápido do que o outro. Certo. Aí cada faculdade tem o jeito que eles te aceitam, você tem que fazer um textão grandão falando sobre você, se vendendo, né? Bem padrão de filme mesmo, né? Exato. Aquela realidade é a realidade. Exato, aí eu fiz o meu textão lá, mandei pra eles, e eu terminei entrando numa faculdade excelente lá do Tri-State, que Tri-State é Nova Jersey, Pensilvânia e Nova York, que é o TCNJ. Entrei lá, faculdade considerada menor do que a média das faculdades nos Estados Unidos, eu acho que realmente tinha uns 10 mil estudantes por aí. Mas lá as faculdades têm milhares de pessoas, 20 mil, 30. E foi uma experiência excelente. Eu tive a oportunidade de fazer amizades, entrei em uma fraternidade também. Tipo, essa é a mesma coisa que você vê no filme, eu entrei, fiz esporte universitário, como eu já mencionei. Foi uma experiência fora desse mundo e excelente. Caramba, legal. E assim, você comentou sobre as fraternidades. Isso é interessante. A gente já tinha conversado um pouco antes, né? Antes de começar o videocast. E
essa questão das fraternidades, elas não chegam a ser mais ou menos igual às entidades que a gente tem aqui na FIA, pelo menos, né? Ou elas são? Como é que funciona? Então, o jeito que funciona é que tem fraternidades para coisas diferentes. Tem as fraternidades que você tem lá só de moleque, que é as de festas, eles dão as festas mais legais da faculdade, Legal. uma casa gigante, um monte de marmanjo lá dormindo junto, é bem essa experiência. Tem as só de mulheres, que é a mesma coisa, só que voltado para mulheres, eles se juntam, fazem festas também. Legal. Tem as de negócio, que foi a que eu entrei, que também tem um aspecto das festas, só que a diferença é que eles são juntos. Então, tanto o homem como a mulher tá lá na faculdade, tá na fraternidade e não tem casa para todo mundo morar junto. Tá bom. Mas todos os eventos a gente é convidado, a gente vai para eventos de negócios, mais ou menos o que as entidades aqui no Brasil fazem. Por exemplo, a FIA Júnior e a Finance vão para empresas, vão para eventos, e onde eles conhecem pessoas de outras entidades. É a mesma coisa que a fraternidade de negócio fazia lá nos Estados Unidos. Boa. Porém, claro, tem a diferença do processo seletivo, que é uma fraternidade lá nos Estados Unidos, o processo seletivo deles comparado com o das entidades aqui são opostos. Nossa, legal. Ô Gui, e aí qual o curso que você iniciou lá na graduação? Lá eu tive a oportunidade de começar a fazer marketing, Legal. lá nos Estados Unidos. Tá bom, você decidiu fazer marketing. Da onde que surgiu isso daí? Por oportunidades que você acha que tem lá nos Estados Unidos? Ou é por um prazer mesmo que você traz durante os anos e falou, não, preciso estudar marketing para me desenvolver na profissão e, enfim, trabalhar nos Estados Unidos exercendo essa função? Era mais ou menos isso? Ou... Era mais ou menos isso. A verdade é que eu sempre gostei de trabalho criativo. Fazer design, animação, criação de conteúdo. Essas coisas sempre foram a minha praia. Boa. Sempre me dei bem nelas. Só que conforme eu estava analisando como funcionava o mercado lá nos Estados Unidos de trabalho, você sempre faz aquela busca, né? Quanto ganha não sei o quê, sabe? E aí, é bem recompensado lá? Ou Não, o trabalho criativo lá é péssimo. Por exemplo, Nossa, bem- Ainda que você veio pra DM, então. Opa. não, é péssimo. A verdade é que eu queria ter feito animação. Eu já tinha umas faculdades lá em mente. Aí eu comecei a ver como era o ambiente de trabalho, como funcionam as coisas lá. Pelo que eu vi, pesquisas, falei com pessoas no mercado, claro, você sempre entra no LinkedIn, faz umas perguntas lá. Legal. Perguntei, responderam. Era algo muito... eu esqueci a palavra, mas dá um retorno. Você se sente bem depois que você faz. É recompensador. Recompensador, isso. Boa. Só que o processo é desgastante. Porque tem o burnout, tem o crunch lá nos Estados Unidos, né, que é bem comum. O pessoal, não, já é hora de ir pra casa? Tá, mas tem trabalho pra entregar amanhã. Então você vai ficar até acabar isso daqui. Acontece muito nessa indústria lá. Então eu olhei e falei, putz, o que seria um meio termo aqui de eu poder usar o criativo, mas não ser tão pesado e pagar bem? Aí eu achei marketing e eu também indo pra marketing. Legal. E aí, pô, veio uma... Então, seu pai recebeu uma proposta para voltar pro Brasil, e aí como que foi? Poxa vida, eu tô no meio da faculdade. Teve que abandonar. Foi um momento que você achou assim meio desanimador, ou você encarou numa boa? Porque eu acho que além disso, né, tipo, você trancar a faculdade, são os planos que às vezes você já tava na sua mente, né? Pô, vou me formar nos Estados Unidos, vou exercer a função aqui, vou criar uma vida aqui. E aí isso daí foi interrompido, né, cara? Como é que foi? Primeiramente isso, depois a gente fala sobre a adaptação dele aqui, né? Como é que foi isso pra você? Foi de boas? Beleza, vou voltar pro Brasil? Tá tudo legal ou não? Você cogitou ficar lá? Então, esse processo deu muito medo. Porque você tá nos Estados Unidos, um lugar que todo mundo quer ir, aí depois você fala, putz, eu vou voltar, eu vou fazer o oposto de todo mundo. E dá aquele receio, né? Porque você vai... Meio que... Sim, tinha opção. Você perguntou se eu cogitei ficar. A gente tinha a opção de ficar, eu, pelo menos. Minha família toda ia voltar de todos os modos. Mas eu tinha a opção de ficar. Só que se eu fosse ficar, eu ia ter que fazer um empréstimo estudantil. Um empréstimo estudantil, eu vou ficar com uma dívida imensa numa idade que, pô, não faz sentido, né? Início da profissional, assim, já com uma dívida gigante. Sim, não, e isso acontece lá com muita frequência. Você vai ver, eu tinha professores do ensino médio que ainda estavam pagando, e os caras já tinham lá, estavam quase batendo seus 50 anos de idade. E ainda estavam pagando a faculdade deles. E eu ouvi aquilo e falei, cara, eu não quero começar a minha vida pessoal, profissional, a minha liberdade e já tá com uma dívida gigante nas costas. Porque lá a faculdade, querendo ou não, termina sendo mais caro que aqui. Principalmente se você converte o valor. Porque no final das contas você não paga... Sim, você paga pelo ensino, mas você paga pela experiência, né? Tudo aquilo que vocês vêem no filmes, você tá pagando.
os shows, tinham eventos gigantes lá, de música, de stand-up, eles traziam pessoas famosas para ir fazer show na faculdade. Mas, cara, você pagava uma nota para isso. Então, parando para pensar assim, putz, se eu ficasse, ia ficar mais pelo aspecto social, porque o profissional, o que eu ia aprender não ia mudar tanto se eu voltasse pro Brasil. Entendi. Aí foi o que facilitou na tomada de decisão. Assim, a gente não sabe, né? Mas eu acho que foi uma decisão muito sábia, porque você tomou madura, madura, às vezes no calor da emoção, não, quero ficar, vou arriscar, e às vezes você acaba se frustrando, né? De uma forma bem negativa. Mas legal, beleza, tomou a decisão, e aí, como que você parou na FIA aqui, Gui? Tipo, você já estava cogitando, tipo, você estava lá nos Estados Unidos, beleza, estou na graduação, já entendi que eu tenho que voltar para o Brasil. Essa pesquisa aconteceu lá nos Estados Unidos, qual faculdade você iria ser transferido. Você está fazendo um curso de marketing, hoje você cursa administração. Tipo, por que você mudou, né? O que fez você tomar essa decisão aqui no Brasil e como você chegou na FIA, né? Acho que é o mais importante, é o auge da nossa entrevista aqui. Então, esse processo inteiro foi... No começo, claro, você senta e você faz o básico, né? Você busca faculdades no Brasil. Aparece uma lista lá. E, claro, vai aparecer as mais conhecidas. E eu comecei a separar. Por nome, eu fiz uma tabelinha no Excel, né? Eu colocava nome da faculdade, e-mail, número de telefone, não sei o quê, pá. Só que eu esqueci que eu não estava vendo a coisa mais importante, que ia ser o processo de pegar um emprego. Né? Querendo ou não, você faz a faculdade para ter um emprego. Pensando no futuro, né? Exato. Então, eu sentei com meu pai e perguntei, olha, pai, quais são as faculdades que você me recomendaria lá no Brasil? Ele me deu uma lista. Fiz aquela lista, fui atrás da informação, comecei a mandar e-mail. Só que eu falei, putz, tem outro jeito de eu saber. Aí eu entrei em contato com pessoas que têm posições excelentes em empresas que eu tenho certo nível de interesse ou que eu acho que são empresas relevantes. Legal. Falei, olha, de que faculdades a sua empresa está contratando mais pessoas? Aí essa galera toda me mandava uma lista e o nome que estava lá repetidamente era FIA. Que legal. Aí eu olhei e falei, caramba, e tá aqui nessas empresas, eles estão contratando gente dessa faculdade, tem um motivo. E eu vou falar por experiência. Pessoalmente, eu tenho interesse em empresas multinacionais para visitar outros países, tá com contato com pessoas de fora, porque isso é algo muito importante e te desenvolve de uma maneira excelente, na minha opinião. Boa. E se essas empresas estão contratando gente da FIA, tem um motivo. Aí você busca no Google, você vê todos os benefícios, as conquistas da faculdade. Eu olhei e falei, caramba, essa faculdade não tinha minha atenção antes, mas agora tem. Aí você entra em contato, como eu falei, eu tava mandando mensagem, mandando e-mail, WhatsApp, não sei o que, para todas as faculdades grandes. Só que a FIA se diferenciou porque tinha uma pessoa lá me ajudando o momento inteiro, que era a Cris. Legal. Cara, qualquer dúvida que eu tinha, não era uma mensagem robotizada, né? Exato. Era um chatbot ali. Exato. O que mais acontecia era eu mandar a mensagem para as faculdades no geral e eu recebi, não, nosso processo de vestibular de transferência abre dia X e fecha dia X. Quer se inscrever? 90% foi isso, mas aquela pequena porcentagem foi a FIA, que foi, oi, tudo bem? Qual a sua situação? Me explica aí. Deixa eu entender. Legal. Eu sentei Vamos ver se a gente consegue te ajudar mesmo, né? Tipo, exato. o seu caso no colo e tentou resolver. E eu imagino que isso tenha pesado muito pra você, porque não é uma transferência assim que você tá fazendo de uma faculdade de São Paulo para São Paulo. É uma transferência que você tá saindo dos Estados Unidos de uma faculdade internacional pra chegar aqui, né? Então, deve ser bem desafiador a questão da documentação também, né? Nossa, sim. Às vezes você fica refém de resolver o caso. Porque, às vezes, pessoalmente, né? Às vezes é bem mais fácil de resolver. Puta, eu tô dando um pulo aí pra assinar a documentação, mas aí essa transição internacional deve ter sido desafiadora, assustador pra você que estava dependendo de uma aprovação. Mas, pelo jeito, a Cris deu um jeitinho dela e conseguiu te encaixar, cara. Que legal, né? Então, a gente já entendeu como que você chegou. E aí, a adaptação, cara? Mudou de uma faculdade internacional, veio pra FIA... Ficaram numa boa, uma faculdade de várias pessoas, uma faculdade menor. Como é que foi essa adaptação aí? Cara, eu diria que o maior choque foi de sair de uma faculdade que eu caminhava, olhava para os lados, não reconhecia a galera, né? Porque todo dia você via alguém novo na faculdade que eu tinha lá nos Estados Unidos. E mudar para uma faculdade que você meio que vê um grupo similar de pessoas todo dia. Sem contar que o MBA também acontece muitas vezes no mesmo horário de aula nosso. Então a gente sai, a gente conversa com uma pessoa que está numa empresa grande, você troca uma ideia.
interações que a gente nunca pensa que a gente teria, né? Em faculdades no geral. E isso não acontecia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todo dia você via uma pessoa diferente, você não falava com ninguém, nem olhar nos olhos às vezes, né? Então eu acho que mudar de um local... sem contar também falar na interação com o professor. Ah, perfeito. Que lá nos Estados Unidos eu estava numa sala, sei lá, muitas vezes eu cheguei a ter uma aula que tinha 60 pessoas e era aquela estrutura de sala que era o professor lá no meio, pequenininho, e os alunos forma de escadinha. Né? Exato. E tipo, cara, vai fazer uma pergunta numa sala dessa. Nossa, difícil. De verdade. Não, professor não te enxerga, às vezes não te escuta, muitas vezes eu nunca tive problema em fazer pergunta, mas lá se eu tinha que fazer pergunta, eu tinha que levantar, ir até a frente do professor, fazer a pergunta, depois voltar pro meu lugar, porque o professor não ia me escutar. Nossa, se o cara tem um pouco de timidez, nossa, aí o cara esquece. Eu que não ia ter coragem. Eu já sou um pouco mais receoso de levantar a mão, que eu fico pensando, puxa, será que eu vou fazer uma pergunta besta? Imagina, você desce lá, faz uma pergunta besta e sobe. Não, deixa quieto, jamais faria isso. Não, algo que aconteceu lá algumas vezes, é tipo, não, tem uma pergunta, não sei se é besta, mas aí o professor fala, não, se for besta eu vou te falar. E ele realmente falava se era uma pergunta besta. Não, eu escutei já, essa pergunta não faz sentido, não vou nem responder. Nossa, eu tomo uma dessa, nunca mais faço pergunta. É isso. Bom, não tive essa situação aqui na FIA, graças a Deus, mas aqui você pode levantar, fazer a pergunta, o professor responde várias vezes. Posso falar do minha cabeça, o Ronaldo, contabilidade é uma matéria que eu não me dava tão bem, mas o Ronaldo explica tão bem, eu enchia ele de perguntas e eu falava, olha, professor, desculpa se essa pergunta é besta. Mas ele me falava, não tem pergunta besta, se for o suficiente para você aprender, eu vou responder quantas vezes você precisar. Isso foi fez um clique para mim. E eu acho que uma coisa que você citou que é legal são as oportunidades também, né? Justamente, talvez, por nós não termos salas imensas, com uma quantidade imensa de alunos, a possibilidade que a gente tem de fazer parte desse mundo mais acadêmico mesmo, de ver palestras que às vezes a FIA proporciona para o pessoal do MBA, e a graduação acaba entrando ali também, então a gente tem palestras com grandes pessoas, com grandes líderes do mercado, é uma coisa legal que a gente não enxerga muitas vezes em outras faculdades, até dentro do próprio Brasil, né? Uhum. Isso nos Estados Unidos, então, eu imagino que seja pouco, né? Pouco recorrente. Por mais que eles fizessem os shows, assim, você ter esse contato tão próximo, imagino que seja pouco recorrente, é uma coisa legal. Não, sim, eu posso falar assim, do topo da minha cabeça, a última coisa que aconteceu, que eu tava lá pra ver, foi uma palestra do Terry Crews, o pai do Chris. Ele foi lá na faculdade, foi fazer uma palestra, falar sobre a vida dele, né, que ele tem uma vida legal, e não deu pra falar com ele, cara. Tipo, umas 20 mil pessoas no auditório, o cara lá na frente, ele falou, tchau, tchau, foi embora, nem tirar foto tirou, esquece. Tipo, aqui você vê pessoas do mercado, o CEO do Reclame Aqui estava aqui esses dias, né? Que eu não tive a oportunidade de ir, mas vocês foram. Tipo... E a gente tem a oportunidade, assim, de bater um papo com o cara. Então, claro, né? Eu acho que tem os dois lados da balança. Tem uma faculdade grande, para quem quer, poxa, conhecer várias pessoas, né? Festas, etc. Acho que tem um ponto positivo. Sim. Mas eu acho que a FIA ela é muito direcionada para o network mesmo. Nos proporciona esse cenário. Como você falou, a gente teve uma palestra com o Edu Neves essa semana, que é o CEO do Reclame Aqui. Uma audiência virtual, muita gente assistindo. Expressiva, né? Mas lá no auditório, poxa, tinha umas 100 pessoas. Uma facilidade muito grande a gente teve de bater um papo com o cara. Então, com certeza, quando alguém pergunta de um diferencial da FIA, fala, palestra tem em vários lugares, mas parece que essa palestra foi exclusiva para nós, assim, poucas pessoas. Verdade, sim. E a gente tira um baita proveito disso, né? Legal, Gui. Vamos lá, então, a gente está falando que você já se adaptou muito bem, e eu acredito que você se adaptou tão bem mesmo que hoje você faz um baita diferencial numa das entidades aqui da FIA. Você é o gerente de marketing da FIA Júnior, certo? Exato. E aí, como que você se deparou com a entidade, né? Por que você escolheu entrar na FIA Júnior e como que está sendo o dia a dia de trabalho lá? Está sendo legal? O que você está achando? Não, pô, tá excelente. É legal que você pergunta, porque eu sou aquele tipo de estudante que aprender é legal, mas aplicar é melhor ainda, né? E a maneira que não só eu, como várias pessoas da faculdade têm encontrado de fazer a mesma coisa foi a partir das entidades. E na FIA Júnior, como eu já mencionei no começo da apresentação, eu sou apaixonado por marketing. Eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de marketing da FIA Júnior como gerente. Então, tá lá, ser um líder, auxiliar equipes, trabalhar em conjunto com outras áreas de uma empresa,
é uma experiência muito gratificante, porque você aplica o trabalho que você aprende e você vê os frutos disso, né? Diria de uma maneira até que Legal. bem rápida, né? Legal. Não, e até assim, pensa assim, né, Pedrão? Tipo, existem outras entidades aqui na faculdade, mas direcionando para júnior, o cargo que você está exercendo, pô, você já vai preparado para um estágio, para uma vaga de trainee, porque você, pô, tá sentindo você tá cuidando de casos reais, né? Porque a FIA Júnior tem a sua equipe, o comercial que atrai, né, o cliente, que faz o fechamento da venda, o comercial vai identificar, poxa, esse cliente aqui precisa de uma identidade visual nova, vai cair para você. Então você tem aquela bagagem antes do trainee, antes do cargo de estágio, pô, vai te ajudar muito no mercado, né? Sem dúvida. E eu acho que tanto na questão do mercado, mas, claro, você pode falar um pouco melhor, mas na questão pessoal também, né? Porque você adquire uma maturidade que, cara, você tá lidando com uma empresa real. Assim, é uma vida que, pô, o cara construiu aquilo do nada. O cara tá apostando, apostando, tá né, apostando em você. sério. Então, a maturidade que você adquire, a responsabilidade, tudo isso é muito gratificante, eu imagino, pro pessoal que trabalha com isso. Não, isso é. E pensa assim, pô, você é o gerente de lá, então você deve executar também a arte, mas também tem os subordinados ali. Sim. Exatamente. Então já é um outro ponto que se desenvolve, né? Que é aquele senso de liderança, né? A capacidade de trabalhar em grupo. Delegar as Papel de coisas. gestor, exatamente. Não, e você aprende em uma entidade dentro da faculdade. Imagina você já entrando em estágio com essa sabedoria, com essa experiência, vai te diferenciar Não, com dos certeza. outros aplicantes, sem dúvida. Bom, inclusive, acho que eu até comentei com você, Pedrão. Eu tava vendo uns estágios por aí. Meu, grande parte dos estágios, ele perguntava assim, ó, você participa de alguma entidade? Qual? Tava lá, Atlética, grupo financeiro, empresa júnior, que legal. Muito Sim. bacana. Então, tipo, você tá envolvido com uma empresa júnior, com alguma entidade na faculdade, pô, é um baita Te joga lá pra frente. mercado. E, assim, um ponto legal também, de novo, talvez por causa da quantidade de pessoas que a faculdade tem, por ser um número expressivamente, consideravelmente menor, Sim. assim, a possibilidade que você tem de ascensão também, e de você estar em contato mais direto, é muito maior, né? Porque você pega grandes faculdades, assim, com um número de alunos altíssimo, para você entrar numa liga, às vezes é muito difícil, cara. E aqui na FIA, você passa por um processo seletivo, é complicado, mas assim, quando você passa, eles te ajudam a crescer. Né? Isso ajuda pelo número de pessoas ser mais reduzido. Sim. Como que você enxerga isso assim, sendo o gerente de marketing, né? Você capta pessoas também, né? Sim. É interessante que você falou isso, porque comparando com empresas júnior maiores, né? A gente tem de outras faculdades que a gente tem conexão e a gente vê que a equipe deles é gigante comparado com a nossa, que tem, acho que agora a gente deve ter o quê? Umas 20 e poucas pessoas. Eles têm, às vezes, o dobro, 4 vezes mais do que a gente. E parando para pensar como um gerente de marketing, se eu fosse delegar, se eu fosse auxiliar, passar feedback para essa galera, né? se com 2 pessoas eu já quero fazer um trabalho excelente, auxiliar eles, criar umas escadas para eles crescerem na carreira, imagina se eu tivesse 10 pessoas. Não dá. Nossa, ia sair um cara já e entra como CEO já. Pelo amor de Deus, não dá. Não. É uma loucura. É um desafio, né? E assim, tão novo, né? Tipo, eu digo assim, até de graduação mesmo, né? A gente já tem essa responsabilidade. Então, isso é bom porque você já entra na faculdade com essa responsabilidade. E aí, conforme os anos vão passando próximo do seu... de encerrar a faculdade, pô, você já tá um cara, tipo, muito maduro pra área, né? Sim. Bom, legal pra você explicar um pouco como é que funciona o dia a dia, mas uma coisa que eu queria te perguntar, você teve o privilégio aí da aula até da ISIS mesmo, Sim. de fazer, tipo, de ir em algumas empresas, né? Eu acho que já começou o pessoal do terceiro semestre, acho que a partir do terceiro semestre começa a ter aula com a ISIS, para quem não conhece, é a professora de marketing nossa, e ela vai levando alguns alunos para algumas empresas. E aí vocês foram recentemente para uma empresa de chocolate. A gente foi para Adem. Legal. A gente foi para uma loja conceito deles, onde nessa loja, bom, a aula que ela deu pra gente foi a experiência do cliente. E a ideia de ir para uma loja conceito era ver todo o marketing que a gente aprendeu ao decorrer da aula aplicado em um lugar só. Tá. Então a gente ia ter uma prova depois dessa loja. A gente foi para a loja, tivemos um tour privado só pra gente, os alunos, onde eles explicavam todo o processo de fabricação do chocolate deles, como funciona, mostravam pra gente a loja inteira, como a loja toda funciona, Legal. como o processo deles. E lá na loja a professora falou, olha,
coloquem atenção em toda coisa que eu ensinei pra vocês ao decorrer desses 2 bimestres, né? Porque vocês vão ter que falar sobre isso depois. E foi muito legal poder conectar, né, os pontos. Porque ela passava informação pra gente, mas a gente via os vídeos e tal. Mas quando a gente chega no local onde tudo aquilo é aplicado de verdade, É o meio que aprendizado dá na um choque, prática, né? né? Você fala, cara, e esse é o trade que ela tanto falou. Não, esse é o marketing sensorial, a gente tá tocando isso daqui, não sei o quê. Legal. E, não, foi muito gratificante, foi muito legal. E agora a gente a minha sala inteira tá esperando a possibilidade de ir pra outros locais também, né? Legal. Pô, eu acho que isso é um baita diferencial, né? E deve ser uma aula que você deve adorar, né? Porque é sua praia, né? Aula Nossa, de marketing, né? Não, amei. A gente não teve a oportunidade ainda de estudar com a Isis, mas estamos ansiosos. Né? com certeza esperamos chegar esse Que legal, pô. Pô, e que legal. Então, pô, a gente conheceu um pouco esse seu lado aí, o que você faz diferente na FIA, como que foi essa sua experiência aqui nessa transferência. E quais são os seus planos agora, Gui? Você, pô, legal, tá como gerente aí de marketing, você já tá buscando estágio ou não? Você já tem alguns planos assim, pô, não, você tá no terceiro semestre indo pro quarto, na real, né? Você já acha que encontrar um estágio estando no quarto semestre, será que te atrapalha no lado de estudo ou não? Eu quero entender isso. Você acha que já está preparado para encarar um desafio como esse? Eu acho, principalmente falando pela minha experiência pessoal, que dá. Dá. Legal. Claro, não vai ser fácil. Isso. Principalmente porque no terceiro, quarto semestre, quarto agora que a gente tá entrando, que eu tô entrando, o quarto semestre ainda não tá 100% feito para você ter um estágio. Pelo período Pela integral, carga horária, exato. Mas dá pra fazer, tem várias pessoas na minha sala, eu inclusive já tô em processos seletivos. Legal. E se tudo der certo, em agosto já teria algum estágio. Vamos ver. Aí sim. Vamos ver. É isso. Mas dá pra conciliar, tudo depende, claro, é que você tem que fazer o trabalho conforme ele vem. Você não vai segurar e esperar por última hora pra fazer. Aí sim, não, você não vai conseguir conciliar as coisas. Mas se você se organizar, planejar e aplicar tudo direitinho, você não vai ter problema. Legal. Não, eu pergunto isso justamente porque existem pessoas que tiram de letra e que não tiram de letra, né? Mas eu acho que é uma questão de organização. Com mesmo, certeza. Né? Sim. Você conseguir dominar o seu tempo. Eu acho que, pô, você já é uma pessoa muito à frente, assim, do seu tempo. Você é um cara que se conhece aqui, você faz um diferencial, você é um aluno diferencial, você é um amigo diferencial. E, pô, você entrar no mercado com essa bagagem que você já tem, pô, você vai ser ainda um cara muito mais preparado ainda. Então, talvez o quanto antes entrar no estágio tenha as suas vantagens. Sim, Né? Porque às vezes você deixar para o último ano também. Às vezes a pessoa quer deixar para o último, porque às vezes é até mais fácil você arrumar um estágio, você vê que a procura das empresas pelo último ano é mais frequente. Mas, pô, você entrar no estágio no meio da faculdade, você já se prepara bem mais. Você está no último ano um pouco mais cascudo, né? Sim, não. É verdade. Isso a gente ouve bastante do pessoal também que está no último ano agora, né? Tem uma galera que está trabalhando na Bayer, tem uma galera que já está na Amazon, e todos eles comentam isso, que é importante você já adquirir, mesmo que seja nas entidades, caso você não queira entrar numa empresa, você já adquirir essa casca para chegar no último ano bem posicionado, né? Sim. Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Legal. Legal, Gui. Agora conta os seus planos aí, cara. Você quer entrar no estágio? Eu acho que acredito que é um plano a curto prazo e a médio e longo prazo aí. Quem que vai ser o Guilherme daqui, sei lá, 5 anos? Putz, essa é uma boa pergunta, hein? Rapaz, a mais difícil, né? É a pergunta de entrevista, né, meu? Se você não passou por essa pergunta, eu tenho certeza que alguém vai te perguntar, né? Isso cara? porque a gente não perguntou quem é o Guilherme, né? Essa daí já tá bom. Não, aí é aula de filosofia, que isso, não vamos estar pressionado, não. É verdade, Gui. Mas De uma forma simplificada, cara, sem pressão, assim. é uma pergunta excelente. Eu tenho uma resposta engraçada pra isso. Sempre que perguntam pra mim, não, o que você vai fazer em 5, 6 anos? Eu penso na minha vida, né? Cara, em 5, 6 anos eu morei em 3 lugares diferentes, velho. Isso não tava nos meus planos. Eu nunca pensei nisso. Eu acho engraçado, né? Porque se eu fosse planejar, não ia acontecer. E exatamente pelo fato de eu não ter planejado que aconteceu. Mas, parando pra pensar, assim, dando uma resposta genérica, sem querer usar a palavra genérica, mas já usando, a minha ideia é me formar na faculdade, entrar em uma empresa, começar a me desenvolver e quem sabe um dia não empreender, né? Porque tudo que a gente aprendeu, e vocês têm tido essa experiência, a gente tem o que precisa para virar um empreendedor. Isso é verdade. A gente só precisa achar o local certo para começar essa ação.
Legal. Então, por agora, meu foco principal a curto prazo vai ser entrar numa empresa, pegar a experiência, me desenvolver mais profissionalmente e pessoalmente e talvez empreender no futuro. Legal. Perfeito. Poxa vida, é um cara nota 1000, cheio de planos, né? Não tenho dúvida aí que com planejamento você vai atingir Vai dar tudo todos os certo. resultados. Exato. Bom, pessoal, encerramos por aqui esse episódio. Para quem ficou aqui até agora, muito obrigado. Gui, foi um prazer te conhecer um pouco mais e ter Valeu. participado desse programa. Muito obrigado, Gui. Obrigadão. Convidamos vocês para o próximo episódio do Pia Talks. Até Muito mais. obrigado, pessoal. Até mais, Valeu. gente. Tchau, tchau.